E aí, gente, beleza? Matheus aqui para mais um videozinho no canal da CAD e hoje o que eu vim trazer aqui para vocês é o deckzinho de Fire King, mas na verdade com um pensamento sobre a presença dele aqui no Brasil e se realmente faz sentido, o que está acontecendo para esse deck ter ganhado aí um ICS e é, se isso realmente funcionaria aqui nos jogos aqui do Brasil como um todo, porque a gente tem um metacall um pouco diferenciado, a gente tem estratégias um pouco diferenciadas, e eu vou comentar o que eu acho de pontos positivos ou negativos sobre esse deck de Fire King. Então, bora dar uma olhada. Bom, primeiro, essa aqui é a exata decklist que ganhou o ICS, e só para dar uma passadinha rápida, vamos dar uma olhada. Ele utiliza aqui 3 Garonix, 3 Vulcanix, 3 Ponix e 3 Kirins. E aí ele roda uma cópia do Garonix grandão, uma cópia do Arvata e um do campo com duas da Santuário, além, é claro, de rodar duas da Skyburn, que ajuda aí você a remover cartas da mesa. Aí ele roda 4 potes para consistência e 17 techs, aonde ele escolheu aí Ash Veiler Imperme, Fualos, 2 Nibiros, 2 Druizurmes e um Magna. Então, a gente tem aí uma decklist bem concisa e este é um ponto positivo bem interessante desse deck já. Se vocês forem olhar, é um deck que definitivamente sabe o que quer. É um deck que sabe o que quer fazer. A gente tem 3 cópias de todas as cartas que são muito boas, a gente tem 2 cópias de algumas cartas que são mais ou menos, a gente tem uma cópia das cartas menos importantes. E isso é extremamente relevante para a coesão de uma decklist como um todo. Esse é um deck que estruturalmente ele é muito bom dentro do que ele faz, ele não tem garnets, ele não tem cartas que ficam muito mortas, até mesmo as piores cartas elas podem ter utilidade boa, por exemplo aqui estourando com o campo Garonix grandão, né? Então a gente tem essa qualidade aí bem eficiente nesse deck. Aí agora a gente vai dar uma olhada aqui. O extra deck a gente roda um Anima e um Almirage, que são utilizados aí por conta do Ponix, principalmente quando a gente quer jogar ele pro cemitério. E aí a gente tem 3 da Promethean Princess, né? Lembrando que a gente está usando o Extravagance, então tem que ficar utilizando múltiplas cópias dessas cartas. A gente tem 3 da Princess, tal qual a gente tem 4 Charmers, sendo 2 Ritas, uma Light e uma Dark, uma SP, 2 Typhons, que são cartas bem fortes do formato, e o Garonix Xyz, a gente tem 3 cópias também. Então, com isso, a gente tem uma decklist muito simples e o side também se mostra bastante simples, né? A gente tem Lancia, Chaos Hunter, Purulha, Impulse e Solemn Judgment com uma Khalidzinha aqui sendo como se fosse a terceira Solemn. Então, é um deck com uma simplicidade muito grande. E qual que é a estratégia desse deck como um todo? Bom, gente, esse deck aqui, ele nada mais, nada menos, ele vai passar com o board, o famoso board chato que fica flutuando ali, mas que não tem uma potência muito grande. Se você for parar para pensar, quais são as interações de um deck de Fire King? Bom, a gente tem esse Arvata, que vai negar um monstro, a gente tem esse Skyburn, que vai destruir cartas, e a gente tem esse Kirin, que vai destruir mais uma carta. Na prática, é entre aspas só isso. Aí a gente tem o Santuário, que pode vir a fazer o Garonix, que por sua vez vai destruir todos os monstros no campo, mas também, vocês podem ver, é só destruir carta. Então aqui, ele tá destruindo todos os monstros no campo, aqui tá destruindo mais uma carta no campo, aqui está destruindo mais algumas cartas no campo, e aqui está negando um monstro. Então como vocês podem ver, ele deixa o oponente jogar, ele tenta ali basicamente ficar fazendo valor, fazendo trocas favoráveis, por exemplo, destruindo monstros que vão ativar efeito. Então quando você destruir ali com a Skyburn, você vai destruir o seu Ponix e o seu Kirin. Aí o seu Kirin vai trigar para destruir mais uma carta, invocar um bicho. O seu Ponix vai voltar para sua mão no começo do turno seguinte. A gente vai destruir esse Arvata que vai reviver um Kirin e vai ficar lá moscando para na end phase ir lá e destruir mais uma carta. Então a gente tem toda essa dinâmica de simplicidade dentro das interações, aonde você deixa o seu oponente fazer as coisas dele e você fica ali aguardando os momentos estratégicos aonde a sua jogada acabe fazendo o máximo de trocas favoráveis possível, porque essas cartas todas flutuam muito bem, enquanto as cartas dos outros decks geralmente elas não flutuam tão bem. Se você destrói uma carta, aquela carta entre aspas some para sempre, enquanto uma carta de Fire King ela vai ficar fazendo esse trabalho aí de vai não vai, e aí é assim que você vai ficar na vantagem nos jogos. Por conta do Garonix, que tem um ataque bem alto, a gente tem uma win condition sólida também, porque se você for fazer as contas, 2 Garonix aqui dá 5.400 de ataque e
mais um Kirin, por exemplo, tá matando. Então a gente pode fazer qualquer combinação ali de 2 Garunix, um Kirin, 2 Garunix, lembrando, outro Garunix tem o mesmo ataque, a Princess tem o mesmo ataque. Então, 2 monstros de 2.700 mais um Kirin tá matando, o que é extremamente eficiente aí como um todo, porque é um deck que tem potencial de matar, porque os monstros são grandes, né? A gente tem Magna, tem Drizurm, tem Nibiru, que são cartas que ficam na mesa ali com eficiência, e aí, por conta disso, a gente tem essa pressão muito forte na mesa, e essa é a nossa win condition, fazer monstros grandes na mesa e atacar o oponente ali com um monte de monstro grande. Então, bom, conceito do deck está entendido. Agora, qual o problema disso? Bom, se dá pra falar que existe um ponto negativo nesse deck, o ponto negativo principal, ele tá residindo exatamente nessa própria simplicidade do deck. A gente tem muita dificuldade com decks desses com uma simplicidade de board muito fácil, muito grande, de passar uma segurança de que realmente a nossa mesa vai ser impactante contra um deck que tem bastante poder de fogo também. Então, por exemplo, quando a gente joga ali contra um deck que tem muita engine, que vai ter geralmente ali 5, 6 cartas de engine, e que vai sair ativando carta forte, e que você vai precisar interagir com tudo, talvez o Fire King não seja uma opção boa para você bater de frente com essas estratégias. Então, por conta disso, a gente acaba tendo um pouco de medo ali de enfrentar decks com muito push, com muita engine. Como por exemplo ali, o próprio deck de White Forest, ou até mesmo o deck de Raizial misturado com alguma coisa que acaba tendo muitas camadas de jogada, fica muito mais difícil da gente fazer essas cartas de Fire King valerem. Entretanto, a pessoa que ganhou o ICS conseguiu fazer isso com maestria, porque jogou com certeza contra muitos Fire Kings, jogou com certeza contra Malis, perdão, contra muitos Fire Kings não, né? Contra muitos Raizial e contra Malis, e assim vai. Então, provavelmente essa estratégia acaba, no final das contas, se pagando. Agora, como um todo, será que vale a pena utilizar isso no Brasil? Por exemplo, estamos com um regional aí muito próximo, né? Será que a gente tem que jogar de Fire King esse regional se a gente tivesse opção? Será que vale a pena realmente fazer essa estratégia? Bom, a minha opinião é que de fato vale a pena sim, porque eu costumo falar que principalmente aqui no Brasil, o que você, e principalmente no caso de regional, o que você tem que fazer é, entre aspas, garantir de que você vai ganhar todas as partidas simultaneamente. Então não pode ser um deck que acaba perdendo para si próprio muitas vezes. Então eu comento com bastante frequência algumas falhas de alguns decks estruturalmente falando, como por exemplo o Malis, que tem pouca carta de engine e ao mesmo tempo roda 3 traps que brincam bastante, aí acaba abrindo com combinações de mão muito estranhas que param para uma interação, ou param até mesmo para nenhuma interação. E aí você acaba ficando muito frágil. Já no caso do Fire King, as cartas elas são muito coesas e você consegue com muita facilidade, até mesmo com mãos extremamente estranhas, como por exemplo, sei lá, um Garunix e 4 Hand Traps, você consegue ali dar normal do seu Veiler, fazer o Almirage, suicidar o Almirage, entra o Garunix, e aí você começa a craftar ali uma jogada ao longo disso, e isso é muito benéfico em jogos no Brasil como um todo. Por quê? Porque no Brasil a gente tem uma diversidade muito grande de estratégias, de decks e até mesmo de builds dentro do mesmo deck, além de cartas diferentes. As pessoas gostam muito de inventar, de criar coisas aí. Aqui até meu DB caiu aqui. Bom, as pessoas gostam muito de inventar, de criar coisas, e aí por conta disso, a gente tem uma incerteza muito grande sobre o que a gente vai enfrentar. E se a gente não sabe exatamente o que a gente vai enfrentar, um deck que cobre muito bem diversas possibilidades, que tem carta para destruir Spell Trap, por exemplo, que tem carta que consegue flutuar ali e jogar em volta de estratégias diferentes, de estratégias de stun, por exemplo, que são muito comuns aqui no Brasil, é uma vantagem muito grande, e eu acredito sim que o Fire King é uma das ideias mais eficientes aí para você levar, por exemplo, para o Regional de São Paulo, que está prestes a chegar aí. Então, fica aí a minha sugestão para vocês. É um ótimo deck, um deck barato, um deck simples. Você só vai ter que tomar cuidado aí com o Extra Deck, que está um pouquinho mais caro por conta do Extravagance. Então, a gente tem 3 Princes, a gente tem 2 Typhoons, e aí isso acaba ficando um pouco mais caro, mas adaptando dentro da sua necessidade, da sua vontade, até mesmo mudando a ratio das engines, colocando, por exemplo, Fire King que nega spell também, ou algo do gênero, você pode fazer uma decklist bem interessante e que eu acho que você vai ter um bom resultado se você jogar direitinho. Então, é isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado aí dessa análise aqui do Fire King como um todo, e muito obrigado a todos que viram o vídeo até aqui, e até uma próxima.